Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de sabadão, que está nos apresentando notícias surpreendentes, num dia em que certamente para uma pessoa como você e eu, tudo transcorreu na maior normalidade. Mas para algumas criaturas que fizeram parte dessa Orcrim que esteve à frente do nosso país, as coisas estão se complicando. Nós mal acabamos de ver que a deputada Carla Zambelli foi condenada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo à perda do seu mandato, com uma série de consequências, a sua inelegibilidade por 8 anos, e hoje nós temos uma decisão da Procuradoria-Geral da República que mostrou que, nesse período de recesso, andou trabalhando bastante, porque hoje foi denunciada a senhora Carla Zambelli criminalmente, que poderá também ter reflexos no seu mandato. Então são duas frentes aí para deixar a cabeça da senhora Carla Zambelli bastante inchada. Ao mesmo tempo, a extrema-direita aqui no nosso país, com alguns representantes que estão fora do Brasil, andam achando que a situação para essas criaturas irá melhorar com a atuação de Donald Trump. A conferir, eu acho que essa gente toda vai se fingir de morta quando as coisas ficarem mais nítidas em relação àquilo que está fazendo o governante norte-americano. Bom, vou conversar com vocês sobre esses acontecimentos, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E lembrando que nós temos o nosso novo canal de cortes do nosso portal, onde eu estou colocando ali vídeos mais editados, vídeos mais curtos, para você compartilhar para mais pessoas também, tá legal? Então vamos aqui aos nossos temas. Gente, olha, a notícia é dessa tarde de sábado, né? PGR pede cassação de Zambelli no caso do hacker e da invasão do sistema do CNJ. Segundo a PGR, os atos praticados por Zambelli e Delgatti ultrapassam esferas individuais e atentaram contra a segurança e a integridade do Poder Judiciário. Gente, não tem como essa criatura escapar. As imputações criminais, ou os crimes que a PGR está denunciando essa senhora, estão aqui nesse parágrafo. A PGR solicitou que Zambelli e Delgatti sejam condenados com base nos artigos 154-A do Código Penal, que trata de invasão de dispositivo informático, e o artigo 299 do Código Penal, que é falsidade ideológica. Além disso, o órgão pede que a aplicação da causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 2º do artigo 154, que agrava a punição em casos de crimes cibernéticos praticados contra instituições públicas. Então a senhora está bastante enrolada, né? E esses crimes aqui, o do artigo 299, ele prevê uma pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. E se ela, como agente público, ela pode ter ali mais... a pena pode ser aumentada de 1/6 parte, ou seja, pode pegar quase 6 anos por esse crime, né? Do artigo 299. E o artigo 154, que é invadir dispositivo informático, tem uma pena de 1 a 4 anos e multa. Então, a criatura ela não tá com uma condição muito boa para dormir, não. Ela está com a cabeça bem inchada. E é o seguinte, ela faz companhia, pode ligar agora para o inelegível, porque o inelegível está sem dormir, ele está todo dia preocupado que às 6 horas da manhã pode aparecer a Polícia Federal. Só que o camburão deve passar primeiro na casa da senhora Carla Zambelli. E aí o Nicolas Ferreira fez aqui o apoio a ela, né, nas redes, e do ponto de vista eleitoral, nós devemos aqui o mérito à deputada Sâmia Bonfim, que fez essa representação na Justiça Eleitoral e avançou. E aí ela reclamou, né? Reclamou não, agradeceu ao Nicolas. Obrigada, Nicolas. Vou recorrer. E o que mais me consola é saber que ao final serei julgada pelo mesmo, pela Justiça Divina. Olha, senhora Zambelli, a senhora na Justiça Divina, a senhora está frita. A senhora só fez coisa ruim contra o povo brasileiro. A senhora apoiou esse genocida no período da pandemia, que fez morrer muitas pessoas que poderiam ter sido salvas. A senhora atuou contra a nossa democracia, a senhora pediu intervenção militar, a senhora fez tudo que não presta e continua a fazer, né? Foi lá nessa romaria da bajulação para os Estados Unidos, ficar se requebrando lá, fora da posse de Donald Trump.
Então a vida para a senhora, quando for prestar contas em outro mundo, a senhora vai ter dificuldades também, né? A não ser que a senhora leve junto, né? Espero que não aconteça esse infortúnio, um bom advogado, né? Para tratar dessas questões lá com o Todo-Poderoso, né? Aqui na Terra a senhora está bastante encalacrada. Bom, hoje nós vimos aí a imprensa toda cobrindo eleição para a presidência da Câmara, do Senado, a gente vai ter mais comentários e análises sobre isso, mas, enfim, as cartas já estavam devidamente marcadas, né? Então, sem surpresas. A gente vai ver agora quais serão os primeiros atos dessas criaturas que comandarão a Câmara e o Senado. Qual será a relação dessas criaturas com a democracia, com o Estado de Direito, com a impunidade, com os conflitos em relação ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, enfim. Se são criaturas que vão ajudar o Brasil a ir para frente, ou se vão puxar o Brasil para baixo, né? Bom, lá fora do nosso país, nós encontramos algumas criaturas que continuam a distribuir as teorias conspiratórias, tentando fazer com que a direita aqui no Brasil encontre alguma coisa para se agarrar, porque eles já começam a perceber que estão rolando ribanceira junto com Donald Trump, que eles apoiaram, eles embarcaram nessa história e vão ficar sem discurso daqui a pouco. Daqui a pouco eles vão ser maltratados por essa gente que está lá nos Estados Unidos. Aí veio aqui a criatura e publicou um vídeo hoje. A revelação é mais chocante do que você imagina. Eu, como sempre estou visitando os canais de direita, eu quis saber do que se trata, né? E aí é o seguinte, Elon Musk descobre como o governo americano financia a esquerda no mundo inteiro. Puxa vida, então Elon Musk está financiando a esquerda, os progressistas, está me financiando também? Como é que eu não sei disso? Como é que eu nunca soube disso, né? Mas isso só pode ser gerado da cabeça de alunos de Olavo de Carvalho. O cara todo arrumadinho assim, se apresenta assim, acaba enganando muitas pessoas diante da ignorância abissal das pessoas que seguem o discípulo de um vigarista, né? Que diz coisas como essa aqui. Vamos acompanhar porque isso merece ser rebatido, né, gente? Aliás, uma das causas que me fez vir para a internet foi justamente quando eu comecei a ver esse tipo de coisa aqui. Falei, gente, como é que esses caras mentem assim de uma forma tão descarada, transmitindo tanta credibilidade para quem está assistindo, e não acontece nada, né? É necessário que se faça uma contestação a esse tipo de comportamento corrosivo dessas criaturas. Mas vamos aqui ao mérito, vamos lá. Você sabia que o governo americano financia a esquerda globalista com centenas de bilhões de dólares todos os anos? Pois é, essa é a principal... Então era para a esquerda estar no poder em todo mundo, né? Financiamento assim, né? Secreto, que ninguém sabe, né? Ele está revelando agora, né? Descoberta do Departamento de Eficiência Governamental que foi criada e está sob a supervisão de Elon Musk, com o objetivo de cortar até $1 trilhão do orçamento federal americano e aumentar, como o nome diz, a eficiência do governo. Nós já sabemos há muito tempo que a esquerda ela opera através da infiltração em todos os setores da sociedade. A esquerda opera com infiltração, né? Em todos os setores da sociedade. Então, vamos falar, nas igrejas evangélicas, então Malafaia, de repente, é um infiltrado da esquerda, né? Nas igrejas católicas, o Papa, de repente, é um infiltrado. O que mais? Os veículos de comunicação, as rádios todas, que são de empresários, elas estão infiltradas, os empresários são infiltrados, a Rede Globo, as grandes redes de televisão também são infiltrados, os banqueiros são infiltrados, as universidades são infiltradas, enfim, as maternidades são infiltradas, o agronegócio é infiltrado, cheio de infiltrados também, o mundo artístico, os sertanejos, tudo infiltrado, né? Porque é muita grana, né, gente? Então tá tudo dominado, né? Mas vamos ver onde é que vai dar essa história aqui, esse raciocínio. Projeto Gramsciano, para quem não sabe, rapidamente falando, o Antonio Gramsci, um filósofo comunista italiano, desenvolveu a estratégia de aparelhamento das instituições dentro e fora do Estado para produzir uma revolução de dentro para fora, em que... Eu desafio ao cidadão que está citando o nome de Antônio Gramsci a dizer o que ele leu de Gramsci, porque o pai ideológico dele, Olavo de Carvalho, eu tive até uma rusga com ele aqui pela internet, porque eu fui aluno da criatura, me matriculei porque eu queria entender, né, o que estava acontecendo, assisti 100 horas de Olavo de Carvalho.
E eu contestei a criatura porque ele mentia para os alunos, como ninguém checa o que o vigarista diz, deixa eu tirar a cara do cidadão aqui, como ninguém checa quando o vigarista é muito convincente, o que ele está dizendo, então passava despercebidamente. Mas um dia eu me queimei, né? Porque o Olavo de Carvalho disse que o Gramsci ele falava para sua filha. Ele pegava fábulas e pervertia essas fábulas para fazer uma espécie de lavagem cerebral na filha. Só que tem um detalhe. O Gramsci ficou preso quase a sua vida adulta quase inteira, né? E só foi solto para morrer depois. E ele não teve filha. E um dos filhos de Gramsci, ele não conheceu, porque ele foi preso enquanto a mulher estava grávida, que ela é uma bailarina russa, que foi morar na Rússia, enfim. Então, é muita mentira, muita calhordice que essa gente fica dizendo. Então, para essa criatura aqui, então é o seguinte, está tudo infiltrado, né? Vamos analisar aqui como é que se deu como é que poderia se dar essa infiltração com dinheiro dos Estados Unidos, hein? Dinheiro dos americanos. Estão aí impulsionando a invasão de esquerdas por todo canto. E esses instrumentos, eles vão sendo utilizados para produzir uma mudança cultural na sociedade. E aí a sociedade passaria a ser socialista sem nem perceber. Então eles se infiltram nas universidades, se infiltram na justiça, se infiltram na cultura, na imprensa, no próprio governo e vão promovendo, então, uma mudança cultural. As ONGs, que são instituições não governamentais, têm um papel fundamental neste processo. Então, essa baboseira é o seguinte, ele bota até jornalistas ali da Rede Globo, né? Então, como é que acontece essa invasão? Onde é que é a reunião dessa galera para fazer essa infiltração? Existe um organismo? Essa gente está se organizando? Um detalhe, né? O Gramsci morreu em 1937. Ele não escreveu nenhum livro. O que se tem de Gramsci são as experiências que ele acumulou na cadeia, com detalhe, né? Ele foi preso por ordem de Mussolini. Então, se o senhor critica, né, porque isso fica nas entrelinhas, né? O senhor critica o Gramsci e as linhas de pensamento de Gramsci, que o senhor está próximo de Mussolini, né? Mas, em se tratando de bolsonaristas, tá tudo em casa, né? Então é bom a gente desmistificar essa coisa, mas eu queria entender isso, como é que funciona esse financiamento, como é que essa gente se organiza para infiltrar todo mundo na Rede Globo, nas músicas, nas igrejas, onde é que essa gente está se organizando, como é que se opera essas instituições secretas. Porque essa gente fala essas aberrações e muita gente acredita, né? Bom, mas vamos aqui ao dado objetivo. É muito complicado a gente conseguir uma fonte confiável para saber qual é o orçamento da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, que foi fundada em 1947. Só que eles gastam uma grana muito pesada com inteligência e para, de fato, influenciar na realidade de nações, mas sempre para favorecer os interesses dos Estados Unidos da América. Então, a história do que o camaradinha aí contou não bate, né? Bom, em pesquisas aqui que eu fiz, a gente consegue a seguinte informação. No entanto, informações disponíveis indicam que em 2013 o orçamento total das agências de inteligência dos Estados Unidos foi de aproximadamente 52 bilhões e 600 milhões de dólares, com a CIA recebendo cerca de 14 bilhões e 700 milhões de dólares desse total. Mais embaixo a gente vê. Para o ano fiscal de 2025, esse ano aqui, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, ou seja, as várias agências de inteligência, solicitou um orçamento de 73 bilhões e 400 milhões de dólares para o Programa Nacional de Inteligência, o NIP, e 28 bilhões e 200 milhões de dólares para o Programa de Inteligência Militar, totalizando 101 bilhões e 600 milhões de dólares. Então, é gente muito desocupada, né? O que eu posso dizer para vocês além disso aqui? Ainda bem que a gente tem esse nosso espaço aqui, porque a gente faz esses desafios. Bacana, onde é que você achou essas informações, o Gramsci, a invasão, a lavagem cerebral, as instituições todas operando a favor da esquerda, então a esquerda está no poder no mundo inteiro? Então, gente, essa gente pensa que vai falar coisas na internet e não terá nenhum tipo de reação, de resistência, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Temos mais assuntos amanhã e amanhã a gente volta aqui com o nosso portal, nesse período aí com muitas dores de cabeça para essas criaturas do mundo cão, né? Gente, um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau!